amigos da Rede Globo. A partir de agora, falamos direto de Adelaide, na Austrália, onde daqui a pouco nós teremos as emoções da última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 1989. Tivemos alguma chuva de madrugada. O treino acabou às 10 horas da manhã, horário aqui de Adelaide. Às 10h15 despencou a chuva. Então diz o regulamento que a partir do momento que todos os treinos foram realizados com pista seca, os 4 treinos, 2 de sexta, 2 de sábado e mais o warm-up, os pilotos passam a ter direito de um outro treino de aquecimento de meia hora. Essa é uma pista que, através dos anos, vem sendo comprovado, provoca muitos acidentes. É uma pista rápida, tem 2 retas muito rápidas, mas tem freadas muito fortes. O ponto mais veloz, no final da grande reta, quando o carro está em sexta marcha, motor cheio, há uma redução para a primeira para se contornar uma curva. Então é uma pista difícil, que provoca muitas rodadas e muitas batidas. Isto com o tempo seco. Imagine com chuva, com a pista encharcada desse jeito. Mais que isso, o asfalto é liso. E a prova num total de 2 horas. Porque será impossível para qualquer piloto completar 81 voltas, completar os 306 quilômetros e mais 180 metros dentro do prazo regulamentar de 2 horas. Porque uma prova de Fórmula 1 tem X número de voltas, no mínimo de 305 quilômetros ou um máximo de 2 horas. Portanto, a prova será por tempo, não tenho dúvida nenhuma. Nannini está na sua posição, ele que larga em quarto. Martini, ele rapidamente recebeu ali a adesão de Piquet. Mas a primeira iniciativa, Reginaldo, foi do Prost. Ele deixou o carro, foi até a direção de prova, voltou e começou a andar para conversar com todo mundo. O Patrese estava dentro do carro, de balaclava, de capacete. O Piquet foi lá, se abaixou ao lado do carro. O Nannini foi conversar, o Prost foi conversar com o Nannini, que também estava no carro, e aí estão Patrese e Nannini. E o Patrese, imediatamente depois da conversa com o Piquet, deixou o carro, e o Nannini também, depois da conversa com o Prost, deixou o carro. O horário para a corrida, daqui a 7 minutos, precisamente. Isso já com o primeiro atraso de meia hora. Agora, uma coisa eu faço questão de frisar. Essa iniciativa, mesmo sendo do Prost, mas aí está o nosso Nelson Piquet, o nosso tricampeão do mundo, eu acho tudo isso muito bom. Porque os pilotos precisavam começar a ter uma participação maior nas decisões, ou pelo menos uma união maior. Já tivemos a placa de 5 minutos, tivemos agora a placa de 3 minutos. Senna permanece no carro, mas está sem luvas. O Prost está se encaminhando de novo para a direção de prova. Aí o carro de Maurício Gugelmin, que larga na última fila, ele também está no carro. A direção de prova está com o procedimento normal para a largada. Já subiu a placa dos 3 minutos. Mansell não está nem na pista, está no box, conversando com seu chefe de equipe através do microfone. Senna busca concentração ali dentro do carro. Thierry Boutsen aparece ali ao lado de Prost. Pela direção de prova, daqui a 1 minuto os motores têm que ser 30 segundos, os motores têm que ser acionados e eles têm que partir para a volta de apresentação. Senna veste as luvas. A posição de Senna é de correr, então. Isso é em qualquer lugar, em qualquer família, em qualquer escola, em qualquer empresa, em qualquer esporte. Quando não há comando, quando se sente que o comando é fraco ou não é correto, vira bagunça. Os carros saem para a volta de apresentação e aquecimento. Mas há problemas, porque o Mansell está fora do carro. Só agora está chegando no carro. Thierry Boutsen está amarrando o cinto. Alguns carros vão ficando. E você vai vendo a Senna, Prost. Eles começam a percorrer os 3.777 metros do circuito de Adelaide. O piloto que não sai na sua posição, ele não pode recuperar a sua posição, ele não pode ultrapassar ninguém nessa volta de apresentação. Por exemplo, o Piquet, o Berger, que saíram do grid por último, eles vão ter que largar lá por último. Vamos para a largada, faltando carros do grid.
Vamos para a largada, olha que bagunça, olha que confusão. Prost largou melhor. Senna forte em cima dele, eles quase tocam roda. Senna disse, eu vou na frente, tomou a frente. A largada de Prost foi melhor no início, depois Senna se recuperou na segunda, na terceira e quarta marcha. Mas largada com carros em movimento, com carros sem chegar. Senna é o primeiro, Prost é o segundo. Olha como os carros escorregam. Eles vão para 2 horas de prova. Danini é o terceiro, Pierluigi Martini é o quarto. São os 4 primeiros, eles vêm pela primeira volta. Tem gente só agora passando pelo grid. E olha aí, Arnoux e Grouillard, os dois que podem ameaçar Maurício Gugelmin para a pré-classificação no próximo ano. Esses dois não podem marcar pontos, é uma das suas torcidas aí no Brasil. Prost vai pro box. Prost vai pro box, ele deve abandonar essa prova, hein? Ele disse que não queria correr, já abandona o carro, que não é com ele. Alain Prost, pelo menos toma uma atitude coerente. Ele não queria correr, ele não queria largar. E assim se despede de forma melancólica depois de 9 anos da McLaren, depois de 6 anos. 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Está fora da prova Prost. Abandonou a prova Alain Prost. Completada a primeira volta. Você vê Thierry Boutsen, você vê Stefano Modena, o Nakajima saindo ali por trás. O Modena virou do avesso, virou ao contrário, já bota o carro na linha outra vez. E aí vem Senna, na primeira posição. É o grande prêmio da Austrália nas ruas de Adelaide. Aí Prost. Estava mais ou menos na cara que ele ia fazer isso. Deu uma volta, bandeira preta, a prova vai ser paralisada. É isso que eu ia dizer, Galvão, não tem a menor condição, nessa passagem do Senna pela reta, deu para se perceber que não tem a menor condição de fazer essa corrida. O carro na reta quase querendo sair. Então o Prost, eu tenho a impressão que o Prost tomou a decisão de fazer a volta de apresentação, chegou, percebeu que não dava, resolveu largar para obedecer até uma determinação da McLaren, largou e parou. Aí os carros estão parados, é a imagem da confusão. Os carros todos misturados aí na curva que dá acesso à reta dos boxes. Aí o Senna que está na dele, que ele toma a posição correta. Emanuele Pirro também. Está agitada a bandeira verde. Aí vem ele. Aí o Roland. Saindo Senna, Nannini, Martini, Boutsen, Patrese. Berger saiu também. Nelson Piquet, Maurício Gugelmin. Realmente apenas Alain Prost ficando fora. E anda rápido, Larini. Aí está o carro do Jean Alesi, sendo empurrado, não consegue pegar. O piloto já vem para completar a volta, ele está pelo meio do grid. Se não pegar, ele vai ter que ser colocado à direita do grid, como diz o regulamento. Terá que ser colocado à direita do grid, fora do espaço de largada. Senão a largada não pode ser dada. Aí a manobra é exatamente para que seja retirado da pista o carro do Alesi. Puxaram o carro para o lugar errado, o carro fica ali com o assoalho preso. E vai para a saída do box o carro do Alesi. O Gugelmin vai chegando ali. Arnoux, fica faltando só Larini. Larini dá sinal de que o seu carro apagou. Dá sinal de que o seu carro apagou. Não passou ainda a bandeira verde. Em função do Larini, dá sinal de que seu carro apagou. Na entrada dos boxes está sendo desmontado o carro do Alesi. Os mecânicos tentando fazer o carro funcionar sempre que ele possa largar. Vai ser retirado o carro de Larini. Passa a bandeira verde, luz verde, eles vêm para a largada. Senna patina, Martini, Senna põe velocidade para tomar a frente. Ayrton Senna toma chicane em primeiro, Martini é o segundo, Nannini o terceiro, Boutsen o quarto, Patrese o quinto, o sexto é Nigel Mansell. E aí só o spray, só água.
Ayrton Senna na primeira posição, na primeira volta. Ele repete a primeira largada e já vai abrindo. Martini é o segundo, Nannini o terceiro, você é o quarto, Patrese o quinto. Depois de um espaço, ali surgiu Patrese, não apareceu Nigel Mansell, que é o sexto colocado. Vamos para as 2 horas de prova. Aí Ayrton Senna na liderança, uma prova que não tem Alain Prost. Ele participou da primeira largada, recolheu seu carro aos boxes e recusou de participar da segunda largada. Aí Senna vai abrindo. Aí você vai vendo o Thierry Boutsen consegue abrir um pouco em relação a Patrese. 21,48 a vantagem de Senna para o segundo colocado. Os 5 primeiros passaram. Em 3 voltas, 21 segundos. Vamos ver os outros brasileiros. Piquet é o 10º, passa em 10º. Passa completando 4 voltas Ayrton Senna. Aí Chiver com Arnoux. 2 que estão se despedindo da Fórmula 1. Se tocam, sobrou para Arnoux. No que ele puxou o carro ali, não sai mais. Agora é aquela história, na posição que ele está, ele tem que ser empurrado. Ali ele tem que ser empurrado. Porque ele está numa posição perigosa. Não, mas veja bem, o motor não apagou. Olha como balançou no momento da freada. O carro de Arnoux ainda parado por ali. Senna deixa a grande reta. Vai para a última curva à esquerda. Aí o Alesi aí. Desmontaram o carro dele, quer dizer, a carenagem, mexendo no motor, ele largou do box e está aí na lama. Jean Alesi, voltando agora. Ele rodou exatamente na curva que traz para a reta do box. Carro de Piquet coberto de lama. Tanto que ele foi ultrapassado de uma vez só por 2 carros. Coberto totalmente de lama o carro de Nelson Piquet. Ele que era o 10º colocado. Aí o replay do Alesi aí, como ele foi dar um passeio na grama. Senna já pega tráfego. 7 voltas completadas e ele já pega tráfego. Olha o Alesi aí, continua escorregando na grama. Olha o Chico Jobim, 19ª posição. Aí o toque do Alliot com o Berger. Esse é o Felipe Alliot. Os carros vão sendo retirados. O Alliot quer voltar. Aí a repetição. Ainda arrancou o bico. O spoiler do carro do Berger jogou em cima dele. Vale repetir a presença dos 2 carros do Williams aí, atualmente ocupando a segunda e a terceira colocações. Está valendo a disputa do Campeonato Mundial de Marcas, Campeonato dos Construtores. Aí já o toque do Warwick e vai para a parede. E que você acompanhou na câmera colocada no carro dele ali, como o mundo ficou diferente. Olha aí, o replay. De um lado para o outro até o choque. Olha aí o Emanuele Pirro. Girando, virando o Emanuele Pirro. A própria TV da Austrália começa a procurar as imagens. Você viu o Pirro mesmo rodando, evitando o choque. Aí o carro do Chiver. Mais uma vez o replay para você. O Pirro freia, a traseira sai, não tem como evitar. Que ganhou essa chance na Benetton quando a Benetton despediu o Johnny Herbert. Mas o resultado foi esse. Durante o ano todo, uma série de acidentes, alguns até perigosos, sempre muito abaixo do Nannini nos tempos, às vezes até 1,5 segundos abaixo do Nannini nas provas de classificação. Então, Emanuele Pirro, nessa sua primeira oportunidade de correr efetivamente numa equipe de Fórmula 1, você viu o Patrese superando o Boutsen, e de que forma, né? Com o carro ali totalmente desequilibrado. Mas o Pirro decepcionou totalmente, provou que pode ser até um bom piloto de teste, mas por enquanto não merece essa chance na Fórmula 1. Olha o Mansell. Aí o Mansell rodando, mas continuando.
girou, deu uns 360 e foi embora. Nigel Mansell. Senna completou a 10ª volta. E já está atrás de Gouillard e de Piquet. Aí outra vez o replay do giro do Mansell. Como ele gira, equilibra o carro, não deixa o motor apagar, traz o carro na mão, mostra toda a sua habilidade e vai em frente. E não perdeu a 5ª posição. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Fórmula 1 89, oferecimento Nescafé, Samoa, do seu posto Esso, produtos da Vemi e cerveja Brahma Chopp. Os pilotos dão um show de habilidade. Aí o Brandon. É difícil trazer esse carro na mão. A pista é muito lisa, a chuva é forte. Aí Piquet, o Senna rodando. 2, 3, 4, 5, não para, mais uma. Virou, não deixa o motor apagar. E volta para a pista, Ayrton Senna. Virou 3 vezes em cima do eixo, Ayrton Senna. Você viu o Senna rodada forte? Eu dizia que ele estava atrás do Piquet para colocar uma volta, olha só. Deu também a sorte ali da roda ter apoiado na zebra no momento do giro para não ter vindo para cá, para não ter vindo para a terra. Aí domina o carro, já encaixa a primeira, olhou para ter cuidado na volta, traciona e volta para a pista. Agora respira fundo. Você vê que sapão que está a pista, quantas voltas deu o Senna ali, totalmente sem aderência. E foi... A zebra até beneficiou, porque cada vez que o bico tocava ali, não deixava ele ir para barro, né? Se fosse pro barro, era mais difícil voltar. E agora ele faz outra vez a ultrapassagem em cima do Olivier Gouillard. Quase roda de novo. Na linha é o 4º e Mansell é o 5º colocado. Aí o De Cesaris. Isso é que é bonito, quando eles trazem o carro de novo. O De Cesaris agora, aliás, deu uma demonstração de domínio do carro, porque ele foi em direção ao muro. Ele conseguiu voltar ao piso, só que a hora que voltou, rodou de novo e ficou ao contrário para todo mundo ali. As condições de segurança são precárias. Isso é na entrada do retão. Olha o fiscal preocupado ali. E o problema do Martini que vinha passando ali. Do Martini que é o 6º colocado. Mesmo lugar. Gostou, hein? Não é replay isso não, é outra rodada. No mesmo lugar, saiu pro outro lado, chegou inclusive a tocar na barreira de concreto, mas tocou bem devagar. Ayrton Senna tem um problema aí. Perdeu a roda. Perdeu a roda dianteira, Ayrton Senna. Tem um problema grave, tá com 3 rodas apenas. Perdeu a roda dianteira, Senna. Como fazer agora? E olha lá, o De Cesaris. É um problema permanecer na pista. Prost tinha suas razões. Aí Senna. Apenas 3 rodas tentando levar o carro para o boxe. Agora o que a McLaren vai fazer com isso aí? Não tem o que fazer. Aí Senna. Não tem o que fazer, porque você vê ali a ponta do eixo. Teria que trocar o eixo, não é? É impossível. Vamos ver a atitude da equipe McLaren. Ayrton Senna. Vai abandonar. Que não é a perda da roda. Agora é o companheiro de De Cesaris. Agora é o companheiro de De Cesaris, Alex Capi. Agora aí nós o De esperamos. Cesaris. E antes, a imagem anterior era do Capi, o companheiro de De Cesaris. E nós esperamos um replay da televisão australiana exatamente sobre o acidente do Senna, que foi, evidentemente, não foi daquela rodada que nós vimos em que saiu tudo bem e ele continuou na pista. Ele rodou de novo e bateu forte, porque perdeu a roda dianteira. Thierry Boussin, o líder. Depois de 14 voltas. Ele, Patrese, Nannini e Mansell. Você viu Ayrton Senna abandonando?
depois que perdeu a roda dianteira esquerda. E aí você vai vendo o Thierry Boutsen. Boutsen, Patrese, Nannini, Mansell, Martini e Chiver. Esse é o Castro. Nakajima passa a ser o 7º colocado. Aí o Thierry deslizando na pista. Aí o Boutsen com dificuldade para se livrar do retardatário. A Dallara parada ali em posição perigosa. Thierry toma a linha de dentro para tentar a ultrapassagem na reta. Você vê aí o Birro, também já rodou. O Thierry finalmente faz a ultrapassagem em cima do Gruyard. Boutsen, Nannini, Mansell, Patrese e Chiver são os 5 primeiros colocados. E aí vai Thierry Boutsen. Ayrton Senna sofreu um acidente que a televisão não mostrou. Perdeu não só a roda, mas o eixo dianteiro esquerdo. Nannini é o 2º colocado, Mansell é o 3º. Patrese é o 4º. Deu outro escorregado Patrese. Martini 5º. Piquet é o 9º colocado. Birro é o 10º. Bujalmin é o 12º. Aí Thierry Boutsen no meio da água tentando achar o caminho. Música, jogos e muitos prêmios. Domingão do Faustão, neste domingo a partir das 2 da tarde. Mas ele vem na 12ª posição. Aí a confirmação, 8 segundos, ponto 118. A vantagem de Boutsen, que é o primeiro, para Nannini, que é o 2º. Você se lembra disso no início da prova? Que nessas circunstâncias era uma prova que o resultado seria uma loteria. Tudo poderia acontecer. É uma curiosidade que o Boutsen garantiu a gente antes da corrida de que ele seria o vencedor. E agora está aí ele na ponta, mas nada é definitivo, hein? Numa prova dessa, está ali o Nannini se aproximando, de repente até o Mansell pode vencer. Enfim, quem conseguir ficar mais tempo é que tem todas as chances de vencer. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Fórmula 1 89, oferecimento do seu posto Enso. Produtos da Vemi. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé. E Samoa. Olha aí agora o Mansell. Agora passou direto, ele se irrita. É, Mansell, tem que se irritar mesmo. Passou reto, bateu, desmanchou a traseira do carro. Está fora da prova, ele está profundamente irritado. Esse Mansell é engraçado. Essas irritações dele são sempre engraçadas. Agora, ele rodou sozinho, passou sobre a zebra, o carro voou, foi pro guarda-rei, quer dizer, ele tá bravo com o quê? Só pode estar bravo com ele. Mas não rodou, não, ele passou reto, direto. Aquilo ali ele chegou mais forte que devia. Foi no freio, quer ver? Eu tenho a impressão que ele rodou aí. Rodou e foi de traseira na zebra. Ele rodou na tomada da curva lá atrás, na freada da tomada da curva, ele já rodou e já veio de traseira. Olha a irritação do Mansell. Olha o Thierry Boutsen como tem dificuldade para fazer ultrapassagem em Pirro e o Gruyard como roda. Galvão, lembrando que eu disse agora há pouco que o Mansell era inclusive um dos favoritos da corrida. Agora a corrida está na mão dos 2 pilotos da Williams, mas o Nannini ali perto, e você vê o Boutsen tendo dificuldade para ultrapassar o outro da Benetton, que é o Emmanuel Pirro. O Berger já está fora, o Mansell também está fora, mesmo que Boutsen, que é o primeiro colocado agora, Patrese está em terceiro, não consigam nada, a Renault garante o título de vice-campeã nos construtores. Isso só prova que a Williams realmente continua sendo a grande equipe que já é há mais de 10 anos. A única equipe que ameaçava a McLaren em algumas corridas e realmente venceu 3. Quer dizer, o Boutsen irritadíssimo com o Pirro. Irritado com o Pirro. Então a Williams teve um excelente resultado, ela tem 5 pontos à frente da Ferrari e já é a vice-campeã dos construtores, independentemente desse resultado, que pode até vencer a corrida, porque no momento está fazendo a dobradinha. Não, o Patrese está em terceiro.
Butsen em primeiro, Nannini em segundo, Patrese em terceiro. E você viu ali toda a irritação do Butsen, que ficou 4 voltas atrás do Emanuele Pirro, e depois como o Pirro abriu para que o Nannini passasse seu companheiro de equipe. Toda a irritação do Butsen, a diferença está aí de 1.4, mas não existe mais, não é mais de cronômetro, é visual e justificável. A irritação do Thierry Butsen. Ele era o primeiro, o Pirro tinha obrigação de lhe dar passagem. Não estavam disputando uma posição. Como agora. O Modena favorece a ultrapassagem. O Modena é amigo do Thierry Butsen. Tem muito disso também, né? Ele começa a abrir um pouquinho mais. Você vê aí a diferença de 1.4 de Butsen para Nannini, depois de 19 voltas, depois de 20 voltas, a diferença de 2.5, que vem na 7ª posição. Aí Nelson Piquet, outro caso típico do que não viu nada. Aquilo que dizia Ayrton Senna, batida forte, que você vê, ele estava atrás do Martini, o Martini vem pela fila da esquerda, o Piquet vem pela fila da direita, para sair do spray do Martini, com quem disputar a posição, e abalroou o carro de Piercarlo Ghinzani. Exatamente, deve ter sido, pela descrição do Senna, que aconteceu com ele, foi isso aí. Você vê que ele saiu de trás de um carro, vem atrás, olha lá, não vê nada. E a batida foi forte. O pneu, a ponta do pneu do carro da frente foi tocado no capacete de Piquet. Nitidamente, o Piquet não viu o carro do Ghinzani, porque ele vinha atrás do Martini, vem aquele spray todo, e ele está imaginando que é o spray do carro do Martini. Sente a perna, tanto que o Piquet tirou para a direita em relação ao carro do Martini e abalroou a Ozella. Você vê como realmente é uma corrida que não tinha condições de ser disputada nessas circunstâncias. O Piquet há muito tempo não tem um acidente forte como esse. E o Senna, depois da batida, ainda confirmou que ele também, embora tenha ficado dentro do cockpit, ele também era favorável a não largar. Ele foi consultado pelos outros pilotos e ele era favorável a não largar. Estamos nos aproximando dos 40 minutos de prova. Aí o Ayrton Senna. Essa é a câmera colocada atrás do carro de Martin Brundle. É a câmera colocada atrás do carro de Martin Brundle. Você vê como o Senna vem crescendo. Ele vem crescendo na câmera, crescendo e pá, a batida da roda dianteira esquerda. Bom, eu volto a dizer, né, diante disso tudo, a gente tem mesmo que dar razão aos pilotos que não queriam largar aquele movimento todo. Aliás, hoje agora todos dizem que não queriam largar, mas no final acabaram largando. Por compromissos com equipes e tudo mais. O Piquet, por exemplo, que era um dos que liderou o movimento, acabou largando, estava fazendo a sua última corrida com a Lotus. Sabe lá o que se passa na cabeça do piloto, se há uma exigência até do dono da equipe. De qualquer forma, ele acabou largando. O Prost tinha toda a razão, o Prost não largou, uma atitude corajosa. Enfim, o resultado é esse aí. Um tipo de asfalto feito para um circuito. Olha lá, batida forte, tá do Gruyá, batida forte. Forte e posição perigosa no meio da pista, hein? Perigosíssima posição no meio da pista. E já é a 3ª rodada do Gruyá. E ele agora é obrigado a abandonar a prova. Já deixou o carro, porque ele não é maluco de ficar ali naquela posição. Aí, na tomada da curva ele roda. Olha, aderência zero. Aderência zero. Porque um asfalto de rua, Galvão. Um asfalto onde, quando não tem corrida, isso aqui é uma rua. Então, evidentemente, é um asfalto mais liso. Não tem a aderência toda. As curvas são de baixa velocidade, mas são curvas mais perigosas. E num asfalto desse, faltando aderência total e com a chuva, é realmente impossível correr. Então pode ser que num circuito como Silverstone, Hockenheim, nessas condições de chuva, que a chuva não é tão forte como em outras corridas, possa ser realizada a corrida, mas não aqui. Com uma coisa que você se esqueceu, Reginaldo, em relação aos circuitos, não é só o asfalto, não. São os muros junto à pista que dificultam que a água possa escoar e que o spray também possa sair. Aumenta o spray, diminui a visibilidade do piloto. Esse muro ali, com os carros passando, esse spray permanece mais tempo ali em cima da pista. E aí ninguém vê nada, acontece acidentes como o de Senna, como o de Nelson Piquet.
Claro, isso estava incluído quando eu quis dizer circuito de cidade, bem lembrado. Já vamos nos aproximando dos 46 minutos de prova. E olha, é bom a gente sempre ficar de olho, porque o bom senso manda que o diretor de prova não deixe essa prova seguir até o fim. A qualquer momento aí, conforme o número de carros que ainda estiver na corrida, ele pode terminar essa corrida bem antes da metade até. Ele teria que aguardar os 2/3, né, para pontuação integral, mas não há disputa de campeonato nessa altura, nem mesmo o recurso de Ayrton Senna, porque ele teria que vencer essa prova para atingir as 8 vitórias, 78 pontos, desde que conseguindo recuperar os pontos do Grande Prêmio do Japão. Olha o Shiba como balança ali. Não há disputa do segundo lugar do vice-campeonato mundial de construtores, porque as Ferraris já bateram e já abandonaram. A Renault permanece aí. Não há possibilidade de Mansell, por exemplo, perder a terceira posição. O Mansell pode perder a terceira posição no campeonato com seus 38 pontos, porque o Patrese tem 36. E o Patrese está na terceira posição. É realmente o que se está disputando aí. A terceira posição no campeonato. Porque a dos construtores também já está definida. Agora, vale dizer que razões de segurança, as razões de segurança são mais fortes. E nesse caso, manda o regulamento que a segurança está acima de tudo. Não tem que esperar os 2/3. O diretor de prova está ali com a bandeira vermelha na mão. Ela ainda não está acionada. Antes dela ser acionada, bandeiras pretas têm que ser agitadas em todos os pontos de fiscalização pela pista para avisar os pilotos que a prova seria interrompida. A bandeira vermelha, em função da chuva, desde que o diretor entenda que não tem condições de continuar, mas não determina o final da prova imediato, ou por um carro em posição perigosa na pista, que eles parariam para a retirada deste carro. Olha o Thierry aí, fazendo a ultrapassagem em cima do Modena. Segunda vez. São amigos, já estavam juntos ontem, estavam num bom papo. Não vão se estranhar aí na pista. Que o campeão mundial, título definido na semana passada, olha aí, Satoru Nakajima, melhor volta da prova. Essa também, isso justifica bem o que a gente dizia, que nessa prova tudo pode acontecer. No ano passado. Maurício Gugelmin passa a ser o 8º colocado, perde posição o Neto. É o 8º colocado, Maurício Gugelmin. E são apenas 10 os que estão na prova. Maurício Gugelmin é o 8º colocado. Sonhava com os pontos nessa última prova, né? Para não depender de Arnoux, não depender do Guyato. Arnoux e Guyato estão fora. Aí o Gugelmin é quem está exatamente à frente da Williams. De Thierry Boutsen. Mexe de um lado para o outro o Thierry. Foi para o lado errado, ele tem que abrir mais que um carro para poder tomar essa curva direita. É que o Maurício recolheu para permitir a ultrapassagem do líder. Porque o Thierry, quando tirou para fora, a curva é tomada à direita, ele teria que abrir mais de um carro para poder tomar com segurança a curva direita. Toma uma volta, portanto, do Maurício Gugelmin. Ele que é o 8º colocado. Seguindo a tocada dele para tentar aproveitar o erro dos outros. Eu ia dizer, olha, não demora muito, o Boutsen bate a volta do Satoru Nakajima, mas já bateu. Olha lá, 1:40.791 é o novo recorde da prova, a volta melhor, estava na cara que o Boutsen ia fazer logo um tempo melhor do que o Nakajima. 1:40.791. E duas vitórias estranhas, porque em Mônaco ele era o 3º colocado, os 2 carros à sua frente ficaram sem gasolina. E ele venceu. E na corrida da África do Sul, ele era companheiro de equipe de Nelson Piquet. O Piquet precisava apenas de um 3º lugar para ser campeão do mundo, vinha em primeiro e abriu para que o Patrese passasse, porque nas últimas voltas tirou realmente o pé, e abriu inclusive para que o De Cesaris passasse também. E o resultado da prova em 83 foi Patrese em primeiro, De Cesaris em segundo, Piquet em terceiro, e esse 3º lugar deu o bicampeonato mundial a Nelson Piquet. Então as 2 vitórias do Patrese foram meio mandrake. E apesar, eu dizia, dele ter as 2 vitórias, essa é sem dúvida nenhuma a sua melhor temporada na Fórmula 1. Mas ele sempre foi um piloto muito rápido, um piloto competente, muito útil às equipes, porque ele sabe acertar carro. Foi muito útil, inclusive, ao Nelson Piquet, na época que os dois correram juntos.
na equipe Brava. Olha aí o Frank Williams, o dono da equipe Williams, que tem o Patrese e o Butsen como seus pilotos. Enfim, o Patrese teve uma longa carreira, se deu muito bem esse ano e pode, o ano que vem, fazer um bom campeonato, tanto ele como o Butsen. O que eu gostaria de falar sobre esse assunto é que o Senna, sendo considerado um piloto perigoso, é que se levasse em consideração o aspecto de que ele está há tantos anos na Fórmula 1 e nunca se envolveu em um grande acidente. E nunca provocou um grande acidente. O que não é a mesma coisa. Não se pode dizer a mesma coisa de um Nigel Mansell, de um Ricardo Patrese, ou do André de Césares, que é o campeão mundial de grandes acidentes aí nesses últimos 10 anos, ou do Felipe Alliot, que vem sendo o recordista de grandes acidentes nesses últimos anos, do próprio Gerhard Berger. O único acidente forte que Ayrton Senna teve na Fórmula 1 foi sozinho num treino, no México, há 3 anos atrás, num treino que ele passou reto numa curva de alta velocidade e bateu na parede. Foi o único acidente sério. Em todos esses anos de Fórmula 1 e nos anos anteriores, de Fórmula 3, de Fórmula 2000, nos anos de kart, nos campeonatos mundiais de kart, jamais quebrou um dedo da mão. Deus permita que assim continue. E nunca se envolveu nem provocou um grande acidente. Aí Alessandro Nannini, que é o segundo colocado. O jeito de ser e de viver de Joana Pon, a perpétua da novela Tieta, neste domingo, no Fantástico. Mas esse é um motor experimental, porque a equipe espera. Essa entrada aí sempre tem que ser feita com muito cuidado. A equipe espera iniciar o campeonato do ano que vem, embora com o mesmo carro, mas já com um motor com 25 cavalos a mais e um carro em que eles vão trabalhar muito. E o Nelson Piquet, quando trabalha no desenvolvimento do carro, o resultado sempre é muito bom. E a Honda vai desenvolver um novo motor maior, 12, mais potente para a McLaren para 91. Mas temos aí várias alterações. Como é que fica a escalação para o ano que vem, Reginaldo? Realmente o Nakajima foi o último a decidir. E isso aconteceu na semana passada, porque ele acabou sendo um piloto muito disputado, exatamente em função desse apoio que ele tem da Honda. O Nakajima estava praticamente certo com a Eros, onde ele ia ser companheiro do Alboreto, mas aí a coisa não deu certo e ele vai realmente para a Tyrrell, e a Tyrrell ganhou da Honda essa preferência para 1991 usar o V10, enquanto que a McLaren fica com o V12, que a Honda já está começando a preparar. Aí a briga do Pirro com o Martini. O Martini é o 6º, o Pirro é o 7º. E o Gugelmin, que é o 8º, pode favorecer, porque o Schieber rodou, mas conseguiu segurar. Conseguiu controlar. Vamos ver se ele volta. A posição ali é difícil. Acho que parou o motor, hein? Pra gente não ficar sem a câmera, né? Por isso ele deu uma força ali para segurar o carro. Mas era bom pro Gugelmin, né? Eu tava com esperança do Gugelmin daquela briga ali do Pirro. Essa aí, ó. Do Pirro com o Martini. O Martini é o 6º, o Pirro é o 7º. E o Pirro foi para cima do Martini. Nessa aí você pode botar fé mesmo, porque o Pirro vai para cima e os dois são mais ou menos iguais. Olha a rodada de Schieber. Então ele escapou bonito do muro, hein? Escapou bonito do muro, Schieber. Pera aí, Reginaldo, você já fala já. Você dá a escalação do ano que vem já. Que vai ser um pouquinho comprido, eu quero ficar de olho. Schieber fora. Com isso, o Maurício Gugelmin vai para a 7ª posição. Estou torcendo por esse ponto do Gugelmin. Ele que começou no pódio uma temporada, no 3º lugar no Grande Prêmio Brasil, levantou Jacarepaguá. Todo mundo vibrou com ele, que ele pega com o Prost pelo 2º lugar, antes do pega com o Patrese. Foi brilhante lá o Gugelmin. Não teve equipamento o ano inteiro, que a marcha andou para trás, se enrolou, se atrapalhou. E o Butsen, olha aí, 1º lugar e faz melhor volta. Aquilo que diziam, o Senna já foi muito criticado por ter muita vantagem. O piloto anda como ele está se sentindo bem. Não adianta, se ele diminuir muito, perde a concentração. Ele anda como ele está se sentindo bem. Na cabeça do Thierry Butsen, vocês podem ter certeza, ele sempre foi um piloto cauteloso, sempre teve a cautela como uma de suas características. Na cabeça dele, ele está poupando o carro. Porque ele está se sentindo
segurança nele, no equipamento, para andar mais rápido. Então ele está ali poupando o carro. Tanto que o Nannini baixou de 22 para 17, o Thierry baixou, subiu o ritmo de novo, botou 23 segundos outra vez. E o Nannini que vem aí andando de lado. Vem que veio Nakajima. Olha como ele tenta se aproximar na freada. O Maurício não vai colocar empecilho nenhum, tá na dele. Os motores estão iguais aí. Motor Judd na marcha de Maurício Gugelmin e na Lotus de Satoru Nakajima. Falando mais alto aí o motor Lotus do Nakajima. O motor Judd da Lotus do Nakajima. Se aproximou bastante de Maurício Gugelmin. O Gugelmin olhou, recolheu para a ultrapassagem do Nakajima. Faz uma corrida consciente o Gugelmin. Que adianta ele sair aí batendo lata para todo lado? O máximo que podia conseguir era uma rodada, achar um muro no caminho e ter ficado pelo meio da prova. Tá aí, na dele, tentando o seu pontinho, está na 7ª posição. Mesmo a 7ª posição que ele chegou no Grande Prêmio do Japão, né? Não gostou muito porque não chegou aos pontos, chegou na 7ª posição. E é uma vantagem na briga particular dele, da equipe, com o Capelli. O Capelli bate muito mais, quebra muito mais. Para ele passar o Patrese, ele teria que vencer para chegar a 37 pontos. E o Patrese ser no máximo 6º colocado. Olha aí, olha aí. Nannini e Modena. Passou o Nannini. O Patrese teria que ser no máximo 6º colocado. Olha só o Nakajima. Um 40.8 para Thierry Boutsen na volta anterior. Lá vem o Nakajima, hein? Olha, o Nakajima só não chegou mais exatamente por falta de motor. Que está falando mais alto aí o Renault da Williams do Patrese. Porque você vê na freada como ele chega. Veja agora aí nesse final de freada. Agora o Patrese abriu. Você vai ver na freada como ele chega. E o Patrese ainda pegou o Modena. Negociou bem ali, hein? Passou rapidinho pelo Modena na freada. O Nakajima ficou preso ali atrás, mas o Patrese balançou bastante, mas olha só. Como o Nakajima ficou preso ali atrás do Modena. Tudo que ele recuperou vai perder, vai ter que começar outra vez. Olha, ele quer ultrapassagem de qualquer maneira. É aquela volta que eu dizia, 1:38.480 é a volta anterior. Aí os mecânicos da Lotus, a forma com que este diretor de prova dá a bandeirada no Grande Prêmio da Austrália. Daí Boutsen coladinho atrás do Gugelmin, restando menos de 4 minutos. Gugelmin facilita a ultrapassagem de Thierry Boutsen. Fica com pista livre à sua frente Thierry Boutsen. Curioso, na sexta-feira, depois que ele fez o 3º tempo, perguntei a ele: Thierry, o que você espera da corrida? Ele disse: vencer. Ontem à noite, ele disse: vou ganhar. Estava cheio de fé o Thierry Boutsen. Vem para completar mais uma volta. Na pista acabaram sendo 7 contra 4 as vitórias de Senna contra Prost. Mas o tribunal, o Balestre, tomou uma. Então acabam sendo 6 vitórias de Ayrton Senna contra 4 de Prost, que foi o campeão. Mas foram 13 pole positions de Ayrton Senna contra apenas uma de Prost. Vai chegando ao final a temporada de Fórmula 1. Nós teremos Senna na McLaren mais uma vez no ano que vem. Teremos Nelson Piquet na Benetton. Teremos Maurício Gugelmin na March. Quem sabe Roberto Moreno na Minardi, que está aí marcando um ponto com o Martini na 6ª posição. Se aproximando para mais uma vitória. 58:30. Passa Thierry Boutsen. É a última volta para Thierry Boutsen, para que ele possa completar as 2 horas de prova. Capricha, Thierry. Vem rasgando a reta pela última vez. Deixando a reta. Ele terá uma curva à direita, 3 à esquerda e 2 à direita para o final da prova. Aí ele toma a curva à direita. Agora são 3 à esquerda e 2 à direita para que Thierry Boutsen receba a bandeirada para o final da temporada de 1989. A primeira já foi. Também a segunda. Tem carro à sua frente. Contorna Thierry. Emmanuel Pirro. Estouramos as 2 horas. Vem entrando na curva final Thierry Boutsen. Pode até tirar o pé, Thierry. Deixar escorregar até a bandeirada que a vitória é sua. Aí vem Thierry Boutsen.
para mais uma vitória. Festa da Williams, festa de Thierry Boutsen da Bélgica. Vence de forma brilhante o Grande Prêmio da Austrália de 1989. Maurício Gugelmin vem chegando na 7ª posição. Fez a corrida que prometeu. Chegou próximo à pontuação, chegou em 7º. Nannini, que foi o vencedor do Japão, sob aplausos, chega para mais 6 pontos, para receber a bandeirada como segundo, e o show do diretor de prova. Ele passou a corrida inteira com a capa de chuva, mas ele não vai perder isso, olha lá. Com seu paletó, a sua gravata preta, a sua bandeira balançando. E Patrese é o 3º colocado, com o Nakajima em 4º, apesar de toda a briga do Nakajima. A festa de Frank Williams, mais uma vitória, vitória de Thierry. Patrese no pódio também em 3º. O Mansell perde a 3ª posição, cai para 4º no campeonato. Ricardo Patrese é o 3º. O campeão é Prost com 76 pontos. Ayrton Senna, mais uma temporada brilhante com 60 pontos e 6 vitórias a mais. O 3º é Ricardo Patrese, que marca 4 pontos e vai aos 40. O 4º é Nigel Mansell, com 38. A 5ª posição de Thierry Boutsen, com 37 pontos. A 6ª posição de Alessandro Nannini, com 32 pontos. E Maurício Gugelmin chega na 15ª posição no campeonato. E Nelson Piquet é o 8º colocado no campeonato, com 12 pontos. 1990 promete muitas emoções. Agora, eu, particularmente, espero que 1990 nos traga as brigas na pista, as disputas por ultrapassagens, nas freadas, nas tomadas de curva, nas saídas de curva, a técnica de pilotos precisos como Thierry Boutsen, de pilotos que somam arrojo, vontade, garra, técnica e precisão, como Ayrton Senna, como Nigel Mansell, como Gerhard Berger, o retorno de Nelson Piquet às primeiras posições numa equipe melhor na Benetton, a confirmação de Maurício Gugelmin na marcha, grandes disputas, que o campeonato possa, é claro, evidente, ficar com um brasileiro, mas acima de tudo, eu particularmente, tenho certeza que você no Brasil espera que os homens que têm a obrigação de dirigir e conduzir o esporte da Fórmula 1 possam realmente dirigir e conduzir este esporte, possam entender que eles são apenas um respaldo para o que acontece na pista, que eles estão ali para dar condição moral, para garantir a honestidade, para garantir a correção, não para conseguir colocar a sua vaidade acima de tudo, acima da capacidade e da perícia dos pilotos, e com atos meio esquisitos, para mim até desonestos, conseguindo estragar um pouquinho o brilho de um final de festa, como foi esse Campeonato Mundial de 1989. Que os homens que dirigem, principalmente Jean-Marie Ballet, possa se recolher, entendo o que eu vou dizer, a sua insignificância no que diz respeito à pista. Que ele faça lá o seu trabalho como dirigente da FISA e da FIA. Chegamos, Reginaldo, ao final da temporada. Prost campeão, Senna em 2º, Piquet em 8º, Gugelmin em 15º e uma brilhante vitória do nosso Thierry Boutsen. Sem dúvida nenhuma, um campeonato que terminou de uma forma estranha, simplesmente por ter sido resolvido nos tribunais. Teria sido resolvido na pista. Quer dizer, sabe lá também as condições hoje disputando posições seriam totalmente diferentes. Mas, enfim, o Prost ganhou na sua regularidade, na pontuação, na extraordinária regularidade, que é uma característica dele. Ele só deixou de marcar pontos em 3 provas. E o Senna fez o campeonato ao seu estilo, conseguindo o maior número de vitórias, conseguindo de novo igualar o recorde de pole positions que já era seu. Enfim, o Nelson Piquet, na minha opinião, fez um grande campeonato dentro do que podia, e o Gugelmin, que começou muito bem, foi seguro pelas péssimas condições da sua equipe, condições administrativas, condições de carro, condições de motor. O que a gente espera é que continue isso, do automobilismo também, do brasileiro, dos que estão aí, dos que já fizeram e dos que já estão preparando para iniciar carreiras na Europa. Este ano, por exemplo, Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, ou talvez o André Ribeiro,
O Tony Stefani, que foi campeão de Fórmula Ford recentemente, que talvez já esteja fazendo planos de iniciar a sua parte internacional da sua carreira, o José Córdoba, o Nico Palhares, Gil de Ferran, esses pilotos que, Marco Antônio Greco, esses pilotos que defenderam o automobilismo brasileiro esse ano e nas outras categorias, e sempre muito bem, e que estão preparando aí uma nova geração que com certeza virá. E na sequência aí, o Meir Neto, que foi o recordista de pole position na Fórmula Opel preparatória, o Jafone, que esteve na Fórmula Opel, mas sem esquecer também o Roberto Moreno, que brigou com todas as dificuldades de seu carro na Fórmula 1, o Raul Boesel pelo seu brilhante terceiro lugar nas 500 milhas de Indianápolis, e o nosso velho Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, que mostrou toda a sua perícia, a sua capacidade, o vencedor das 500 milhas, o campeão da Fórmula Indy. E Ayrton Senna, o vice-campeão da Fórmula 1. Foi um grande ano, sim, para o automobilismo brasileiro, e será, sem dúvida nenhuma, em 1990. Foi, sem dúvida nenhuma, foi um grande ano. Eu dizia dos pilotos que estão por vir, mas é claro, a grande homenagem ao nosso Emerson Fittipaldi, que foi o grande piloto brasileiro do ano, esse eterno campeão, e que garantiu para nós, além do Senna, além do Piquet e do Guilherme, garantiu mais um ano de muito sucesso para o automobilismo brasileiro, esse garantindo para o mundo todo essa fama do piloto brasileiro, a fama de talento que o piloto brasileiro tem. Fim de festa, fim de campeonato mundial. Obrigado a você que varou a madrugada conosco. Obrigado a você que esteve conosco nas 16 datas, em todas as emoções desse Mundial de Fórmula 1. A você o nosso agradecimento, o nosso abraço, e a você o nosso até logo. Até dia 11 de março de 1990, no Grande Prêmio de Phoenix, abrindo a temporada da Fórmula 1. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100.